Bem-vindos a mais um TBT aqui do NunaCast. Quem tá falando aqui é Súria e hoje nós vamos falar sobre Shirizan. Na realidade, quem vai falar sobre Shirizan é a Nunavik, que fez esse podcast, o primeiro deles de uma série, no dia 13 de dezembro de 2021. E Shirizan conta a história desses funcionários que trabalham num parque que tem esse nome aí, Jiri, e que resgatam pessoas que são acidentadas, enquanto eles tentam descobrir um mistério que tem lá atrás da montanha. Eu não posso falar muito sobre isso, porque a grande graça é justamente nesses tal mistérios. E quem vai contar tudo também é a Nunavik. Eu vou deixar aqui para vocês esse TBT na íntegra, como foi no ar, todas as partes, todas em uma só, porque foram divididas em algumas partes, mas como é TBT vai dar para colocar tudo junto. E eu vou sinalizar lá embaixo para vocês saberem o ponto certinho de cada NunaCast, tá bom? Então ouçam tudo, depois a vinheta. Continue no play aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 저 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Eu comentei por escrito os episódios 1, 2 e 3, mas eu tenho que dizer que o que me aflige desde aqueles episódios continua afligindo. Por mais que a série esteja sendo assim um suspense delicioso de assistir, não tem como negar que o suspense que a gente tem para descobrir é um só. E tudo bem, eles estão sustentando a aflição que dá na gente, né? O aguardar tudo o que está acontecendo desde ali. Então não tem exatamente muito de novo, mas isso é um elogio. Nesse caso, normalmente eu diria, mas não acontece nada. Acontece muita coisa, mas tudo para te deixar com mais tensão para descobrir quem é o assassino, né? Quem tá matando as pessoas que aparentemente estavam envolvidas com o acidente, né? Porque foi um acidente, aquela enchente que acabou derrubando o casebre do escritório ali. Tá parecendo que é alguém envolvido com as pessoas que foram mortas ali, né? Então, por exemplo, os próprios pais da personagem principal. Então tivemos a situação daquela família, naquela casa que parece mal assombrada, aliás, tudo parece mal assombrado naquela montanha, mas tudo isso tem a ver com a pessoa que vem matando todo mundo, tudo tem a ver com aquele, provavelmente um assassino obcecado por alguma sede de justiça muito doida dele ali. O forte da série, sem dúvida, é o entrosamento entre os personagens, é o elenco maravilhoso, então são as grandessíssimas interpretações. A montanha, que paisagem maravilhosa. Então, tenho dito, preciso ganhar na loteria, porque eu já queria conhecer Seul, agora eu quero conhecer Busan e quero conhecer o Monte Jiri, porque não dá para eu sair de lá sem conhecer esse lugar. Lindo demais. Então, a gente tem personagens fortes, como, por exemplo, a nossa queridíssima Yi Kang, que é a divina, eu adoro ela, Jung Ji-hyun. Ai, gosto dela desde a sereia, ela é incrível na Lenda do Mar Azul. Aí depois Meu Amor das Estrelas, nossa, eu gosto demais dela. Já cansei de dizer aqui que o Song Dong-hye é meu ator preferido da Coreia, eu realmente amo o trabalho desse homem. E tá sendo ótimo ver esse passado dele, né, do chefe deles, quem ele salvou, quem ele conseguiu resolver, que situação ele não conseguiu. É só mais legal ver o ator trabalhando ainda e conseguir ver o passado de alguém que tá tão enfiado ali na montanha, né, que conhece tanto, que sabe sobre tudo e que a cada hora parece mais que não é a pessoa que tá envolvida nos... Porque eu acho que tá muito na cara mesmo, né? Não é ele que tá envolvido nos assassinatos. Não pode estar tão na cara assim. Um elenco incrível, né? O cachorro do vizinho está fazendo uma participação especial. Então, a paisagem, o elenco, é tudo isso que atrai a gente para assistir a série, porque é como se fosse a gente quer fazer parte, somos alguns dos montanhistas ali, né? Então, são casos isolados que vão trazendo pistas pra gente descobrir o grande babado ali, né? Eu tô assistindo até onde tá no Viki, então eu acredito que os voluntários estão tendo um pouco de trabalho para conseguir fazer isso com um pouco mais de rapidez. Eu, pelo menos, dependo disso. Eu tô assistindo pelo meio oficial, vamos dizer assim. Então a gente precisa esperar a galera fazer a legenda. Tá incrível, tá maravilhoso. Eu tenho um pouco de medo do final, porque eu tô achando que ele vai partir e não vai voltar. Então, como eu disse, se você assistiu por fansub, talvez você saiba mais do que eu. Mas tá eletrizante, tá realmente muito legal. Cada hora parece que é uma pessoa. A gente consegue participar do que eles estão passando na série, porque eles mesmos têm, né? Todos os personagens ali têm mais ou menos a mesma noção que a gente do que tá acontecendo. Todas as pistas que eles conhecem, a gente conhece também.
O eletrizante está a tensão que se cria nessas subtramas que vão levar para a trama oficial e na interpretação dele, sem dúvida nenhuma. Então, ali é todo mundo fantasma? O que acontece com aquelas luzinhas? São mesmo os ursos negros asiáticos? Eu não entendo porque que eles têm que chamar asiáticos. Eu acho que eles podiam ser só ursos negros, né? Porque aqui eles não seriam ursos negros brasileiros, eles seriam só ursos negros. Enquanto isso, o nosso amigo Hyun-jo continua vendo, né? Quando a gente volta no tempo, a gente vê que ele via os acidentes antes de acontecerem, que não eram exatamente acidentes, e essa é a parte mais legal. Eu gosto muito desse toque sobrenatural, eu tenho visto muita gente aí, principalmente ligando a qualquer fato religioso, então gente falando que tá assistindo rezando, e sei lá. Eu gosto demais, eu realmente amo a história deles desenharem o mapinha lá um pro outro com os gravetos e pedras, e fiquei chocada ao descobrir que o rapazinho lá conseguia ver ele e avisou que o último não tinha sido ele, ou seja, alguém pegou a ideia e tá fazendo também. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas aquele mocinho lá que ensinou pra eles essa história que era coisa dos comunistas vermelhos não sai da minha cabeça. Se você já viu mais pra frente, você provavelmente tá falando, mas é isso que eu acho nesse momento. E sim, me incomoda as pessoas vendo evidências e continuando a não acreditar. Não, isso não pode. Como assim? De que jeito? Você tá vendo. Todo mundo viu o vídeo, ou quem queria viu o vídeo em que o gravetinho se mexia sozinho. Então, eu acho muito legal que dá pra ver se toda vez que tem um perigo, ele abre os olhos no meio da floresta e ele vai ajudar. Nossa, eu tô realmente gostando demais. Não tô nem um pouco arrependida dessa ter sido a minha escolha pra assistir e comentar. Meio que em tempo real, quantas legendas nos deixam, não é? Mas vamos continuar nessa. Além do fato da gente querer ver, assim, porque é gostoso de ver o quanto essas pessoas amam essa montanha e conhecem muito bem, né? Por mais que às vezes eles realmente fiquem andando em círculos, mas parece que é algo que está levando eles a andar em círculo num lugar onde eles conhecem como a palma da mão. Tudo isso vai trazendo a gente para ficar mais interessado no que vai acontecer, por mais que seja um assassino que a gente precisa descobrir o que é que aconteceu naquele dia, naquela montanha nevada, quem causou aquilo tudo, se ela chegou a dizer pra ele que gostava dele, porque pra mim está muito na cara, se ele chegou a dizer pra ela que gostava dela, porque pra mim estava muito na cara, e não deixar desligarem os aparelhos, moço, não, família, não. Pois é, vamos lá, a gente continua assistindo Jiri-san até a hora que eu tiver mais impressões pra passar. E estando eu gravando no final do episódio 12, eu só posso torcer pra Yansun e a menina da loteria não morrerem. Vai ser muita sacanagem a menina ter passado a vida procurando bilhetes de loteria e morrer agora nas mãos de um tu. E enquanto a imprensa internacional já está fazendo recap, conversando, falando, teorizando, elogiando, falando da super audiência que Jiri-san teve no episódio final, aqui a gente fica no aguardo do episódio ser postado e feliz e contente porque as legendas do 13 e 14 apareceram. Isso foi lindo. Oi, galera, eu sou a Vicky, esse é o NunaCast e eu continuo comentando Jiri-san, essa coisa linda, eletrizante. E se eu achava que essa série estava eletrizante até agora, eu não sabia nada. Não sabia o que foram os episódios 13 e 14. Como assim, gente? Como assim? Eu sei que eu tava meio atrás, porque eu tô assistindo vários outros, aí você fica olhando lá, né? Parece que quando você tava vendo pipoca estourar, se a legenda já saiu, Um dia que eu olhei pra trás, pronto, 13 e 14 estavam lá. Então vamos comentar 13 e 14 e outro. Gente, não! Yansun não foi morta pelo homicida maníaco sem vergonha, safado, canalha. Ela caiu tentando ajudar a mocinha que ganhou na loteria. Gente, que coisa triste. Sim, já comecei chorando. E aí quando você tem ator bom, né? Ator bom, tipo o Jun-se, que lindo. Toda vez que ele se emocionou pela falta dela. E ainda não achar o corpo, né? Complicado. Eu acho que deve ser muito, muito, muito difícil você não ter o encerramento de algo, né? Acho que sempre bate a esperança dela ter ficado num cantinho ali, não conseguir falar. Acho que por dias, talvez por meses, a pessoa fique pensando que ainda daria pra encontrar, sei lá, se ela tá por aí, né? Eu acho que deve ser uma situação muito complicada. Pois bem, e aí lá se foi essa fofa, aquela. Eu achava ela uma graça, eu achava o relacionamento dos dois uma gracinha também. Mas se a gente for pensar realmente, né, no futuro, eu não sei, eu coloquei na conta dela não estar no momento presente, porque ela não era exatamente uma guarda florestal. Talvez o sininho devesse ter tocado na hora que ela falou: eu quero ser uma guarda florestal, me leve, quando eles vão pro alto do monte, ele que tava tão lindo.
me leva para mais experiências, tal. Eu quero conhecer mais lugares, porque eu quero ser uma guarda florestal mesmo, né? Ali devia ter tocado o sininho, mas eu achei que ela fizesse um serviço mais burocrático no parque, então não chegou a sinalizar qualquer coisa, que ela não estava presente no momento presente. Talvez porque ela estivesse em outro lugar, ela trabalhasse em outro lugar, ela não estava lá com eles. Deveria ter visto isso. E sim, ela não está agora porque ela já foi, né? Ai, muito triste mesmo. Só que, gente, não se mata junto, né, moço? Não se atira na água, não quase cai também. Ainda havia esperança, ela podia estar em algum lugar. Não se mata junto. É muito triste, é muito sofrido. Mas Guion, não se mata junto, por favor. A gente precisa de você. A montanha precisa de você. E aí, gente, a cena do ônibus, que tristeza. Eu chorei várias vezes nesses 2 episódios. Eu chorei mesmo, eu sou uma chorona. A senhorinha, a vozinha dela, né? Só porque eu falei que ela tava bem em Tiriçã, por quando ela morreu em Hometown Cha-Cha-Cha. Poxa vida. Ika merece mais que isso, né? Ika, pô, todo mundo morre, eu sei, é verdade, mas desse jeito o negócio foi pesado mesmo, né? Que pessoa ruim, né? De propósito fez as pessoas irem, né, o ônibus virar e subir pela ponte, sabendo que a ponte tinha risco de cair. Eu devia ter visto isso chegando, né? Porque o Jon Sokol, que faz o Anson, é um ator muito grande para ser só ali um coadjuvantinho que faz ali um policial qualquer ali do lado. A gente cai na mesma pegadinha que o Vincenzo, que quem conhece a carreira do moço lá, eu não quero dar spoiler para quem não viu Vincenzo, mas não tem como não pensar que aquele ator é muito grande para fazer só aquilo. Devia ter pensado na situação Vincenzo. Pegadinha Vincenzo e não caíram de novo. Mas eu caí. Eu falei que eu achava que era o fotógrafo ali, né? Bati na trave. É um amiguinho. Quer dizer, tô nos episódios 13 e 14. De repente ainda dá mais uma reviravolta aí. Afinal de contas já acharam que eram várias pessoas diferentes. Tá parecendo que é o Anson. E gostei bastante de como chegamos nisso. Gosto muito dele como ator. Eu acho que ele é sempre subestimado. O personagem dele na do Bong-soon é uma delícia, eu realmente gosto muito. Vou dizer, acho ele um lindinho, tem mais é que aparecer bastante mesmo. Falei, obrigada. Pois bem, ruim, né? Pessoinha ruim. Tá acabando com todo mundo que era do Vale da Ponte Sombria, né? Triste de qualquer forma a morte de todas as pessoas no ônibus, mas eu acho muito mais triste quando as pessoas se culpam e jogam a culpa em alguém. A culpa é sua por ela ter entrado. Como é que alguém sabe que buscar a segurança de uma pessoa por tirar ela de um local que está em perigo vai fazer ela cair em outro perigo? A gente não toma atitude nenhuma se for assim. Ah, a culpa foi sua. Ah, a culpa foi minha. Essa história de culpa eu nunca compro, eu detesto. Acho bem idiota, acho bem vitimismo que não cabe. Mas eles adoram fazer isso na Coreia, né? Pois é. Ah, e falar aquela história. Todo mundo que viu o Hyun-jo morreu. Ai. Agora ele tá preocupado, né? Ela sair de lá porque se todo mundo que o viu morreu, ela o viu. Eles fizeram uma coisa muito legal de colocar ela, dramaturgicamente falando, de colocar a heroína numa cadeira de rodas, porque fica bem limitante mesmo, né? Ela não consegue realmente ir lá e fazer a justiça com as próprias mãos, né? Ela depende de outras pessoas. Ela acaba que o que tem funcionado para ela resolver todas as situações é o cérebro da Ika, né? Ela tem ajudado de dentro do escritório, ela tem ajudado com as dicas que ela sabe dar e com o conhecimento que ela tem da montanha, né? Então ela tem usado as pernas de outras pessoas para fazer isso. O que tá muito legal. O que, pelo amor de todos os deuses, não me interpretem mal. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa que está em cadeira de rodas é limitada, mas é um pouco mais complicado você ser uma guarda florestal numa montanha se você tem uma cadeira de rodas para te ajudar a caminhar. Não importa, em qualquer situação, uma pessoa PCD tem todas as capacidades que todas as outras têm. No caso de uma guarda florestal em uma montanha fechada, numa mata fechada, uma ladeira absurda, às vezes quase 90 graus, é um pouquinho complicado. É só isso que eu tô dizendo. Olha, a história das luzes fantasmagóricas ainda vão ter que ser explicadas. Eu adorei saber que realmente o menino, o pequenininho, era o fotógrafo, né? Eu adoro aquele ator, desde que ele faz o judoquinha de Her Private Life e principalmente porque ele faz o Jo-young pequenininho no Rei Eterno, ele é a coisa mais gostosa. E sim, o Jo-young cresceu bem, cresceu muito bem, valeu, beijo. O que mais? E aquelas, né, vimos uma sacada Patrick Swayze no Ghost, né? Tenta pegar, vai, aquela do porta-retrato, né? Tenta jogar o porta-retrato longe, tenta jogar o porta-retrato longe. Uma hora ele conseguiu pegar o rádio. Bem legal a hora que ele conseguiu pegar o rádio. Muito boa.
É bem verdade que a gente ainda tem bastante coisa pra acontecer, mas tudo pra chegar no mesmo denominador comum. Eu acho legal quando a gente tem uma trama em que a gente já sabe quem foi, se é que a gente sabe mesmo quem foi, mas vamos pensar que a gente já sabe que é o Ansum, e a gente fica assistindo as coisas acontecerem pró e contra. Que momento eles vão conseguir pegar o cara? Quando efetivamente eles vão conseguir fazer parar tudo isso, né? Deter o cara. E de preferência sem o Hyunjoo morrer. Ai, os aparelhos estão ali berrando, não nos deixe, não vire só o espírito da montanha. Se bem que ia ser bem bonito se a gente ficasse com o espírito da montanha oficial. Legal, vai. Mas não, eu não quero que ele morra. Sei dizer que ontem, em vários momentos, eu tava com a mão na boca. Se eu roesse unha, eu estaria roendo as unhas. E eu não vejo a hora de assistir os últimos episódios. Ai, tô doida pra. Venha, Tiri-san. Nossa, amando. Espero que você esteja gostando tanto quanto eu. Deixa aí nos comentários se você está curtindo, se não está curtindo. O que você acha diferente de mim. Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ouça você a hora que estiver ouvindo esse queridíssimo NunaCast. Terminamos, Tiri-san. Olha, já faz um tempo que terminamos, mas né, Natal, essas coisas, preparativos, essa vida que pega, né, a gente. Vamos contar aqui, final tão eletrizante quanto a série toda. Eu gostei muito. Eu já vou começar dizendo que eu acho que podia ter bem uns 10 minutos a mais. Eu achei que faltaram coisas. Tem série que sobra, né? Você fala, poxa, já podia ter terminado o episódio passado. Mas nessa, eu gostaria de ter visto mais 10 minutinhos. Primeiro, eu tenho todo o direito de me sentir orgulhosa, porque a minha teoria lá do segundo episódio, mais ou menos, tá rolando, hein? Ó, eu falei bati na trave porque eu adoro quando isso acontece. O enredo jogava a gente sempre pro assassino errado. Ficou enganando, trollou a gente o tempo inteiro, mas lá no episódio em que o fotógrafo ensinava a fazer o mapinha com paus e pedras, eu falei, esse cara tem a ver. E tinha mesmo, hein? Eu nem sabia o nome dele. Kim Sol era ele, era o cara. Que triste. Olha, é óbvio que crimes jamais são justificados, mas o menino passou uns belos traumas, o menino ficou bem traumatizado, né? Ele viu tudo aquilo acontecer com a família dele, ele viu o pai dele se matar diante dele num surto psicótico, sabe-se lá, né? Embora, diga-se de passagem, uma criança do tamanhinho daquele pequeno ali, ver o pai naquela situação, pegar o papel que tá amassado e ir lá roubar o carimbo do pai e carimbar o documento, dando a permissão para fazer no teleférico, já tem ali um seu sinalzinho de psicopatia leve, não tem não? Talvez nem leve. Não tem como não pensar que foi um trauma muito grande que pode tirar qualquer um do eixo, né? E aí o que ele fala é muito louco. Ele foi lá para se matar, mas no momento que ele disse as pessoas não se lembravam. O soldadinho lá fala, e seu pai, como ele tá? Tipo, você não lembra que meu pai se matou? Você não lembra de tudo aquilo que eu sofri? Então foi o primeiro que ele matou em vez de se matar. Aí ainda encontrou outro tão perturbadinho quanto ele, pronto. Eu gostei de ser surpreendida, né? De o enredo jogar a gente pra ser o policial, né? E o coitadinho do policial morreu, ó. Tá vendo? Nos 10 minutos que eu queria que tivesse, mas morreu e ficou lá, coitadinho. A gente não vê ele ser resgatado. Coitado, ficou lá. Será que alguém eventualmente descobriu que o moço que vivia sozinho morreu lá e ali ele ficou? Merecia talvez um pouco mais de cuidado, né? O enredo fez isso várias vezes, né? Ele jogou a gente para vários culpados, por mais que a gente tivesse as mesmas informações que os personagens. Eu gosto muito quando isso acontece, porque vai enganando a gente também, né? E na hora que você descobre realmente quem é, ou no meu caso, acerta realmente quem é. Desculpa, galera, vai demorar pra eu superar o fato de que no segundo episódio eu sabia quem era o assassino. Aí eu tomei um baita xingamento da minha mãe que tava do meu lado. Na hora que apareceu, que ele fala, então, fui eu. Foi você que matou todas aquelas pessoas. Minha mãe olhou pra mim e me xingou. Pois é. Pensa só, aqueles 3 que queriam tanto que o teleférico fosse liberado, mataram todo mundo e no final o projeto foi cancelado. Isso também é o suficiente pra deixar qualquer um meio pirado, né? Acabaram com a vila. E no fim das contas o projeto não ia acontecer de qualquer jeito. E que bom que não ia acontecer, né? Seria horrível pra montanha. Tem tipo de progresso que é melhor ficar longe, porque só vai trazer problema, e certamente traria problema, né? Eu acho, pelo menos. Bom, momento para dizer que beleza de efeitos especiais, hein? Cara, Coreia continua me surpreendendo com efeitos especiais incríveis. Na hora que o sol passa pelo Hyunjoo,
e ele, né, cruza. Nossa, ficou muito bonito aquilo. Bom, todos os efeitos ficaram muito bem feitos quando um tenta pegar na mão do outro, quando ele tentava pegar os objetos, os paus e pedras mexendo sozinho. Os efeitos foram muito bonitos, né? Sem contar o fato de ficar perfeitamente crível que aqueles atores que definitivamente não são guardas florestais, definitivamente não são montanhistas, estavam lá no meio daquela intempérie, no meio de enchente, no meio de correnteza absurda, e que tudo aquilo aconteceu mesmo, foram os atores que fizeram. Aquilo ficou muito bem feito. Eu achei que em vários momentos eu fiquei muito tensa toda vez que a Yi Kang se colocava em perigo, né? Que nem ela foi na casa do assassino sozinha. Gente, qual é seu backup, moça? Tinha alguém do lado de fora esperando se você gritasse, se você não entrasse em contato dali meia hora, o cara podia ter te matado ali. E aí? A quem você ajudaria se ele saísse ileso e te matasse? E o menininho incrível da vez é de um senhor. Eu sou muito fã dele, desde que ele era o Judoquinha de Her Private Life, até quando ele foi o jovem Jo Young no Rei Eterno. Eu sou muito fã desse moleque, ele é muito bom. E ele arrasou mais uma vez como o jovem Kim Sor. Gente, essa criançada coreana, o que acontece? Que gente boa. Ai, o som das abelhas ficou bonito, porque realmente o som das abelhas era uma constante enquanto estava na vila. Quando aparecia a família do menininho, você tinha sempre aquele zum-zum, né? Tinha o negócio das abelhinhas, na parte ligada ao apiário, né? Os apicultores, para eles estava bom, não tinha problema, eles não queriam sair da vila. Então, se você voltar lá, sempre tem o zum-zumzinho. E na hora que eles falam, gente, não tinha que estar ouvindo os sons das abelhas, a hora que os caras acabam com toda a produção do pai dele, aquilo realmente dá um incômodo, né? Porque é um silêncio pesado quando não se ouve mais as abelhinhas dele. E aí, sei lá, eu sou muito fã de abelha, então aquilo doeu pessoalmente pra mim. Ai, outra coisa. Gente, Yakult. Yakult não é iogurte. Escreve I-A-C-U-L-T-E, Yakult, que seja, mas o mundo sabe que aquilo é um leite fermentado, que aquilo não é iogurte. E sei lá, talvez fosse até mexã. Tudo bem que tinha veneno, a gente sabe que Yakult não tem veneno. Inclusive, eu sou uma viciada em Yakult. É muito gostoso. E ninguém vai pensar que... Sabe, não vai vender a ideia de que Yakult é envenenado. Mas aquilo é Yakult, Yakult, não é iogurte. E me dava raiva toda vez que eu via na legenda. Desculpa aí, legendista, vocês podiam ter arrumado uma solução melhor. Mas, vambora. Aquele momento em que a gente pensou que o Yancho tinha morrido, né? Como assim? Coreia e sua edição maravilhosa. Eu acho que foi o momento em que ele voltou, que a gente viu no episódio... 2 episódios antes, né? Terminando com ele se contorcendo na cama e chorando, não sei o quê. Eu acho que foi aquilo que a gente viu, né? Não apareceu na hora que tava a família dele junto, mas eu acho que foi aquilo que a gente viu uns episódios antes, porque se ele tivesse tido aquela reação, a família dele não teria pensado em desligar os aparelhos, né? Uma pessoa que tá numa cama praticamente a ponto de morte cerebral, e que se contorce, balança as mãos, tem uma resposta nos aparelhos, chora. Eu não desligaria os aparelhos de quem demonstrou aquele tipo de reação a sabe-se lá o que em determinado momento. Então eu penso que é só uma coisa da edição coreana, que está nas melhores séries, tem essa edição incrível que sempre me impressiona. Fica uma emoção quase infantil, meio deslumbrada, se na hora que fossem desligar os aparelhos é que aparecesse a reação dele, e aí aquela família chorando, meu Deus, ele voltou, não preciso, realmente, eu acho que ficou mais inteligente e mais emocionante, simplesmente ele aparecer na montanha mais pra frente. Dito isso, o que é que eu queria ter visto? Eu queria ter visto, por exemplo, como ela voltou a andar. Eu não lembro, talvez eu devesse ter ido olhar, lapso meu, eu devia ter ido olhar se em algum momento ela fala que ela tem a possibilidade de voltar a andar e que ela ainda não tinha se dedicado a isso. Gosto de pensar, porque quando você deixa um fim assim aberto, nesse sentido de não mostrar determinadas coisas, você dá a oportunidade de eu fazer a fanfic na minha cabeça. E na minha cabeça, na hora que ela vê que ele voltou, que né, a enfermeira fala, ele voltou, ele só tá em outro lugar, que ela tenha reunido forças para querer voltar a andar, porque ela viu que ele voltou. Então, isso, na minha cabeça, faz muito sentido, fica muito bonito. Talvez eu tivesse gostado de ver. Eu achei que em algum momento ela fosse arrumar uma prótese, porque muita gente tem, né? Então, seria um pouco dificultoso para ela voltar às caminhadas dela na montanha e tal, se ela tivesse uma prótese para as duas pernas, mas seria possível. Ficou mais do que provado que o personagem principal é a montanha, né? E que por mais que ela queira acreditar que uma montanha é só uma montanha, não. Aquela montanha tem
um poder mágico, embora a gente tenha visto que as luzes fantasmagóricas nada mais era do que os 3 caras querendo encobrir os crimes deles. Sim, matam as pessoas. Claro que as crianças ou que as outras pessoas viam as luzes fantasmagóricas quando logo perto de que alguém morresse, porque eram os caras tentando se livrar das provas. Então estavam com lanterna, não sei o que, então principalmente as crianças viam as tais das luzes fantasmagóricas. Mas mesmo assim, que aquela montanha tem uma magia, não se tira. O Hyunjo realmente viu as pessoas que iam morrer, ele viu como os crimes iam acontecer, às vezes nem crimes, ele viu morte mesmo, por exemplo, da Yeon-soo, ele viu a morte dela na água, né, então não foi ninguém que a matou mesmo, foi um acidente. Achei muito legal a menina que ganhou na loteria voltar lá para querer se dedicar à montanha, porque nessa altura ela já realmente era grata à montanha por ter sobrevivido. Ela sabe que ela deve a uma guarda florestal a própria vida. E numas de ficar procurando o bilhete de loteria dela, ela deve ter conhecido aquela montanha como poucos também. Então achei muito legal aquilo. E o discurso da Yi-kan falando sobre o que era estar naquela montanha todo dia. Mas ainda assim eu gostaria de ter visto como ela voltou a andar. Ou pelo menos o que a motivou. Vai ter que deixar pra nossa cabeça isso. Paciência, né? E eu gostaria de ver aqueles olhares daqueles dois virarem algo, porque eu acho que um sim gostava do outro. Junto com os K-dramas de ação, que eu gosto muito e pouco focados no romance, também tem os que eu assisto que eu gosto de romance, e eu acho que aqueles dois ficariam muito fofos juntos, né? Pelo menos o casal Go Young e Yeon-sung a gente viu que foi efêmero, vamos dizer assim, mas foi muito bonito, né? Você vai ser feliz, moço, de novo? Você vai. Acontece, ela morreu cumprindo o dever dela. Eu sou dessas, eu torço por personagem, eu grito junto, eu choro junto, e não teve como não chorar, porque é, bonito demais. Ainda mais entre aquela trilha sonora, aquela música do Jin é muito linda. Aquele Yours, inclusive, momento para dizer que a música de ascensão mais rápida ao primeiro lugar por um artista solo coreano na história do iTunes. Parabéns, Jin. Tá vendo? Só que Super Tuna, que é aquela brincadeirinha boba, fofa, doida, subiu muito mais rápido. Ele deve estar muito bravo com essa situação. Mas bora, isso faz parte do pop. É divertido. E o Super Tuna realmente é muito divertido. Mas, voltando ao Yours, é linda. Se você vai ler a letra, você vê que tem tudo a ver. Bonita demais. Aliás, bela trilha, né? Tem pelo menos 4 músicas muito bonitas na trilha sonora de Chiri-san. Muito obrigada por ter ouvido, por ter chegado até aqui comigo. Foi uma viagem deliciosa a essa montanha maravilhosa que eu certamente tenho que conhecer. E aí, me conta nos comentários o que você achou da série, se você gostou, se você concorda comigo, se você acertou as teorias mirabolantes, se você viu algum furo, porque talvez tenha, eu simplesmente não sou uma pessoa que procura furos. Eu gosto de sentar e deixar me divertir. Às vezes tá muito na cara, às vezes fala, mas procurar, eu não sou de procurar, principalmente quando eu tô gostando do resultado. Vamos continuar vendo, é isso aí, eu sou a Vicky, esse é o NunaCast, segue a gente nas redes sociais, Momento K-Drama no Instagram, a gente tem página no Facebook, onde sai sempre que tem podcast fresquinho, sempre que tem notícia lá no site, comenta no site também, a gente quer saber o que você acha. Valeu, obrigada, beijão, tchau, tchau!